Começa agora o segundo bloco da entrevista de O Livre com Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa. Você quer começar, né, Bruno? Deputado, na última quarta-feira, a Assembleia aprovou em primeira votação um decreto que anula os limites do Parque Estadual da Serra de Ricardo Franco. Eu queria saber do senhor, no caso do parque, foi uma decisão de quem exatamente esse decreto? Foi uma decisão conjunta de deputados ou foi uma decisão de algum deputado em específico? E se houve alguma influência do Executivo na elaboração desse decreto? Não houve. Foi uma propositura do deputado Adriano, junto com o deputado Wilson Santos e mais o deputado Van Crey. E, na verdade, eu não estava acompanhando esse projeto. E eu tomei conhecimento dele praticamente no dia que ele já estava em pauta para votação. Porque ele entra, você lê no plenário e no dia que leu eu não estava, não era eu que estava comandando a sessão, então eu não vi o projeto. Aí ele passa direto e vai para a comissão. E volta para a primeira votação. Depois da primeira votação, aí sim ele vai para a comissão de mérito, que a gente chama, que é a que realmente vai discutir o projeto em si. O primeiro passo é só na Comissão de Constituição e Justiça. É legal o projeto, Agora ele vai para a Comissão de Mérito. Agora sim vai ter uma discussão mais ampla. Mas eu entendo que eu vou chamar os deputados, vou conversar com eles, vou fazer uma propositura para eles, para que não haja o processo de anulação do decreto, mas que haja uma mudança, um estudo para mudar. Existe estudo da universidade, inclusive, demonstrando que existe uma área lá que é muito mais interessante, que a área está in natura, que pode ser utilizada e que os proprietários da região estão dispostos até a pagar essa área. Então nós precisamos analisar esses aspectos e possivelmente não é anular isso, e sim fazer uma mudança nisso e que possa ser muito mais vantajoso para o meio ambiente, segundo o estudo dos técnicos da universidade. Parece que é muito mais vantajoso para o meio ambiente, uma vez que essa área está ainda preservada. E a área que está lá para ser desapropriada, ou que não for pago, mas que realmente é o parque, é uma área que está totalmente degradada. Lá já tem plantações há muito tempo, já foi totalmente derrubada as matas. Então, por que não pegar essa outra área? Essa discussão que nós vamos fazer, e é possível que a gente não faça essa anulação, e sim uma mudança, uma alteração nisso. Isso é uma discussão que tem que envolver os técnicos que realmente conhecem, envolver o Ministério Público, que está em volta disso, que tem procuradores e promotores aí muito bem informados sobre esse parque. De qual universidade o senhor fala? Universidade Federal de Mato Grosso. Tá certo. E o senhor vai segurar, então, a tramitação desse projeto? Eu vou segurar para fazer essa discussão com eles, com os deputados, para tentar ver se a gente barra essa anulação e haja um processo mais conciliado de mudança da área, mas não anular o parque inteiro. Não são interesses inconciliáveis, né? Dá para... Eu acho que é possível, sim. Nós temos que fazer o estudo que os técnicos da universidade fizeram mostra que a área paralela ela é uma área muito mais vantajosa para o meio ambiente, uma vez que ela ainda está preservada, né? Então é melhor tornar essa área parque do que você pegar uma área que já está totalmente destruída e transformar em parque. Quer mais perguntas sobre o assunto? Sim, à vontade. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, é uma das pessoas que tem fazendas nessa região. Existe alguma influência do governo federal ou do ministro nessa questão? Ele tem acompanhado esse caso? Nunca vi falar, só vi falar que o ministro tinha por causa do bloqueio das contas dele, mas fora isso, eu não acredito que teve interferência ou influência nenhuma. Deputado, o senhor entregou ao Executivo um total de 80 milhões de reais, foi isso? Nós na verdade não devolvemos ainda. Nós estamos nesse estudo com o governo para nós devolvermos algo em torno de 100 milhões. 100 milhões. Nós queremos chegar a 100 milhões, nosso projeto é chegar a 100. Aí eu vejo assim, o lado bom, né? O senhor conseguiu fazer uma economia razoável, de bom tamanho e vai ajudar ao desenvolvimento do Estado aí em várias áreas. Agora, o lado estranho. Esses 100 milhões eram desperdiçados? De onde veio essa economia? Não é que é desperdiçado, é que, olha, ali é complicado, você tem que fazer a arte do não.
tem que falar não, não, não o dia todo. Então é questão, por exemplo, hora extra. Não pode dar hora extra. Tem viagens aí que precisa fazer, não vai fazer. Tinha a questão das sessões fora da Assembleia. Uma sessão fora da Assembleia ela é muito cara no interior. Então o deputado faz essas audiências públicas fora e cada deputado fazia 2, 3 audiências públicas. Cada audiência pública dessa custa R$200 mil para a Assembleia, porque vai um ônibus, vai um monte de gente, vai cinegrafista, a transmissão é ao vivo. Então nós conciliamos com os deputados para diminuir isso, para reduzir de 3 para 1. E são esses pontos. Acabamos com requisição de combustível na Assembleia, passamos por controle por cartão. Então aí agora não pode. Você deu a requisição, acabou, vai embora, você não sabe quem usa. O cartão não, é só realmente para aquele carro. Então houve também uma economia. Esses são o que nós fizemos que vai dar essa economia. Não é que era desperdiçado, é a forma como nós estamos fazendo. Nós estamos dizendo não. Isso daí também causa uma antipatia para mim lá dentro, de verdade, porque toda hora chega um pedindo para você uma coisa, você tem que estar toda hora falando não. Mas no fundo vai dar resultado para a Assembleia e para os deputados. Aí entra a sua experiência como empresário. Que é um modo de agir de empresário. Aí entra a experiência como empresário, como gestor que a gente tem, porque quando você está numa empresa que é sua mesmo, que você sabe que tudo ali você tem que estar controlando, você tem que estar controlando tudo ali, porque tudo é gasto que vai embora. Então essa realmente é uma experiência que a gente tem no meio empresarial. Deputado, o secretário de comunicação do atual governo, Kleber Lima, ele esteve aqui nessa bancada e disse que, na opinião dele, o governador Pedro Táxi chega a julho de 2018 com 60% de aprovação e que se a eleição fosse hoje, ele se reelegeria no primeiro turno. Queria saber se o senhor concorda com isso. Não, eu concordo. Eu acho que o governador ele vai bem. Teve alguns erros no início e também não podemos passar a mão em cima disso, que foi a lentidão do governo e com algumas secretarias. Mas isso é normal, num governo que entrou pisando em um campo minado, pisando num esquema que estava tudo falido, num esquema de corrupção muito grande. Então houve uma cautela muito grande também por parte do governo e atrasou muita coisa. Então houve esses erros, que eu acho que poderia ter sido mais célere, mas o governo está indo bem, o governo está fazendo as obras, o governo está fazendo, apesar de todas as crises de diminuição de receita, o governo melhorou na segurança pública, o índice de homicídio aqui na Baixada Cuiabana reduziu em 70%. Isso é incrível, vinha só aumentando ano a ano e houve uma redução de 70%. Por quê? Porque houve investimento maciço na área de segurança pública, porque o dinheiro parou de ser desviado e realmente está indo para a área fim. Então isso eu acho que o governo vem acertando, está fazendo aquela caravana transformação, por exemplo, em que faz cirurgia de catarata, faz consulta, tem pessoas que já não tinham mais nem esperança, pessoas que já estavam aí há muitos anos esperando, senhores idosos que nem enxergavam mais, através dessa cirurgia está podendo enxergar. Então ele tem vários aspectos positivos que eu acredito que no fim ele vai acabar reelegendo. E se por algum motivo o governador Pedro Táxi não for candidato à reeleição em 2018, quais são as opções que o grupo aliado a ele tem para lançar o governo? Como o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, que é do seu partido, ele sempre é muito citado. Ele seria uma opção para disputar? Eu acho que tem o vice-governador, é um bom nome. Carlos Fávaro é um grande nome. Tem alguns secretários que vêm se destacando que pode ser um grande nome. Se precisar, o Mauro Mendes é um grande nome. E eu também sou um grande nome, estou aí à disposição. E quais são os planos que o PSB está traçando hoje para as eleições de 2018? O partido quer uma vaga na chapa majoritária? O nome para essa vaga é o Mauro? Nós estamos trabalhando com a reeleição do governador. Estamos trabalhando para isso, estamos trabalhando com ele para viabilizar o governo, fazemos parte do arco de aliança. E nós temos aí o Mauro Mendes, que é um grande nome, foi um grande prefeito, saiu bem avaliado, fez uma boa administração em Cuiabá e nós queremos ele também numa chapa majoritária. E o Mauro é um grande nome para o Senado, para disputar uma vaga para o Senado. Mas, deputado, como é que o senhor vê também, eu quero me valer da sua franqueza nas respostas e saber o que o senhor pensa do plano nacional também. A impressão que se tem é de que
o cenário de 2018 pode ser o de uma terra arrasada, nem tanto aqui em Mato Grosso, que tem sido pouco atingido pela Operação Lava Jato. Agora, como é que o senhor vê isso? É possível surgir um candidato à presidência inesperado? Há tempo para que ele consolide a candidatura? O senhor acha que os políticos que estão envolvidos até agora nas investigações da Lava Jato sobreviverão? Como é que o senhor vê esse quadro nacional? Olha, eu acho que alguns vai sobreviver, sim. Alguns vai. Não vamos achar que todo mundo vai ser excluído aí. Eu acho que não. Alguns vai se salvar, sim. Porque existe muitas também nas conversas lá, por exemplo, muita coisa que foi dado de forma legal. Eu não sei como que eles vão fazer isso. O cara doou, mas doou de forma legal para o partido, registrou, declarou. Eu não sei qual que vai ser, o que eles vão fazer em relação ao partido, em relação ao candidato. Eu acho que esses não serão punidos. Eu acho que não serão punidos. Não. Então existe muita coisa que está nesse sentido que deve escapar a algumas pessoas. E existe muita coisa também que não vão ter provas. Eu entreguei o dinheiro, mas não... Então acaba que muita coisa vai se salvar. Mas a maioria dos políticos vai embora nessa leva aí. Vai haver uma renovação na política. É possível que haja que apareça um nome novo. Se o Sérgio Moro quiser ser candidato, eu acho que hoje ele é o presidente do Brasil, não tem nome hoje para derrotar ele. Não sei, não acredito que ele seria candidato. Também não. E eu não votaria nele, inclusive. Por quê? Porque não adianta o cara estar lá sentado numa cadeira de juiz, condenando, e depois ele vira presidente do Brasil. Presidente é muita coisa ali, isso em jogo, é questão da relação exterior, é questão da economia, é uma questão política que o cara tem que entender. Não basta ele estar lá condenando e falar, ele já tem capacidade para ser presidente. Não, mas eu acho que ele ganharia sim, se fosse candidato. Entre os candidatos virtuais que existem hoje, João Dória, Bolsonaro, Marina, Lula, qual seria o voto do senhor? Eu voto no Geraldo Alckmin. Meu voto seria para Geraldo Alckmin. Todas as gestões dele em São Paulo foram boas. É verdade. E ele vem vindo a ser um governador tranquilo, faz uma gestão tranquila, é um homem preparado. Já conversei com ele pessoalmente algumas vezes, vi que ele é preparado realmente. Eu acho que o melhor candidato seria ele. E como é que está a articulação do PSB nacional nesse sentido? Qual é a tendência do partido para as próximas eleições? Olha, nós ainda não discutimos isso, mas a princípio seria caminhar junto com o PSDB, né? Acho que o caminho vai ser esse, porque nós temos o vice-governador de São Paulo e é possível que a gente caminhe junto com o PSDB. Nós conversávamos pouco antes do começo desta entrevista, deputado, e o senhor fez uma análise interessante sobre a situação do ex-presidente Lula. Queria que o senhor voltasse ao assunto aqui. O senhor acha que ele, por exemplo, pode não ser preso, tem chances de não ser. É uma especulação, claro, mas eu gostaria de ouvi-lo. Você quer falar em relação à presidência? Não, a situação jurídica. Eu acredito que não vai ter ambiente político para prender o Lula. Pode ter alguma coisa lá que vai aparecer, e até motivo para prender outras pessoas, mas o Lula vai ser complicado, porque o Lula tem uma movimentação hoje muito grande, e ele pode causar mais problemas hoje se prender o Lula. Então, na minha opinião, é que o Lula não vai ser preso. Porque pesa o fator político. Pesa o fator político e pesa as movimentações de base. Não adianta, você pensa em levar lá com umas milhares de pessoas lá a favor do Lula, se com o Lula preso lá, o Lula entra lá, ele vai fazer uma greve de fome, certeza disso. Ele entrar lá e aí vai criar uma comoção e criar mais problema do que soluções. O senhor acredita que vai ter protestos nas ruas se o Lula for preso? Eu acredito que vai ter protestos sim, contra e a favor. Não é só a favor, vai ter contra ele também, mas vai ter protestos sim. Deputado, eu queria pedir para o senhor listar um ponto negativo e um ponto positivo do governo Táxi. O ponto positivo é especialmente a seriedade. E outro ponto positivo, não vou falar só um. Podem ser 3. Vou falar a segurança pública, é um ponto positivo do governo Táxi.
As estradas é um ponto positivo do governo. O governo vem trabalhando para recuperar todas as estradas. Você sai aqui de Cuiabá para Chapada, já está tudo recuperado. Você sai daqui para ir para Rosário Oeste, está todo recuperado. Não é recuperação de tampar buraco, não. É uma recuperação diferenciada, de revitalização total, onde é feita uma espécie de recapeamento em toda ela. Então, isso é um aspecto positivo do governo pelo táxi. O aspecto negativo que eu acho é a demora nas soluções. Assim, às vezes ele demora um pouco. Isso eu realmente tenho reclamado. Por exemplo, a lei que nós precisamos discutir, o teto dos poderes, o teto de gastos. Era para mandar em dezembro, não mandou até hoje. A questão da reforma tributária, nós estamos discutindo, aí parou em dezembro, até hoje não voltou essa discussão. Então são aspectos assim que eu acho negativo. Teremos agora outro breve intervalo. Voltamos já já para o segundo bloco da entrevista no programa O Livre com Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.